Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de Engenharia da Qualidade e Produtividade 1.0 e agora nós vamos dar mais um passo e vamos para o módulo 5, onde nós vamos abordar as ferramentas da qualidade, mais exatamente as 7 ferramentas antigas da qualidade. Gráficos ou fluxogramas, análise de Pareto, diagrama de causas e efeitos, coleta de dados, histogramas, gráficos de controle e diagrama de dispersão, que são as 7 principais. Vamos apresentar aqui também outras ferramentas da qualidade, que são muito importantes, que ajudam inclusive na aplicação dessas ferramentas anteriores, antigas, que são as ferramentas quantitativas, né, que é o Brainstorm, o programa 5S, Matriz Gucci e o 5W2H. Nós vamos dividir esse módulo em 3 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos ver até o 5.14, que é o coleta de dados. Nós vamos ver o segundo vídeo, que vai de histograma até o diagrama de dispersão. E depois nós vamos ter um terceiro vídeo, onde nós vamos abordar as outras ferramentas da qualidade, que não são as 7 novas. As 7 novas nós vamos ver mais para frente. Nós vamos ver em módulos subsequentes, que dão uma outra orientação da aplicação das ferramentas. Bom, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, não é mesmo? Vamos nós. As ferramentas da qualidade são técnicas utilizadas na gestão organizacional para a melhoria dos processos, nos produtos, nos serviços, nos sistemas. Né? Nós vimos que as ferramentas quantitativas, elas são utilizadas para dar a base de sustentação, né, a partir dos diagnósticos e orientar os processos de tomada de decisão. Seja na melhoria dos processos, como nós já vimos anteriormente, seja para atender a uma necessidade do produto, para a melhoria do produto, ou dos serviços, ou dos sistemas, né? Onde nós estamos falando aqui da organização enquanto um todo, e ali envolvendo todas as etapas, todos os agentes que compõem a esse sistema, incluindo os agentes externos, né? Que é a sociedade, a comunidade, os concorrentes, as nações, etc. O objetivo das ferramentas é possibilitar antecipar possíveis problemas dos processos e evitar que ocorra mediante ações preventivas. Mais importante que nós já falamos até agora não são as ações corretivas, são as ações preventivas. As ações corretivas, quando elas acontecerem, é porque o problema já aconteceu, a falha já aconteceu. E o objetivo é evitar essas falhas. E essas ferramentas, elas possibilitam exatamente isso. A partir de levantamentos bem organizados e bem estruturados, encontrar e saber o que é possível ser feito, o que é possível melhorar. Seja em termos de recursos, seja em termos de materiais, enfim. O que for necessário, e pode ser até uma questão de metodologia de gestão. Tá? A partir da evolução da tecnologia e aplicação das ferramentas, houve avanço em sua aplicação e, com isso, as 7 antigas ferramentas foram as 7 antigas ferramentas, outras 7 novas foram incluídas, e que nós vamos ver nos módulos subsequentes. Né? A base de tudo nasceu das ferramentas antigas. Depois surgiram as 7 novas ferramentas, que vai mais para o caminho da gestão, mas só que lançando mão exatamente das ferramentas antigas. Ou seja, lançando mão daquilo que é quantitativo, da engenharia, das técnicas que são utilizadas para apurar as informações. E com as 7 novas, encontra-se outros processos organizacionais que melhoram a gestão desses negócios. Portanto, vamos apresentar as 14 novas ferramentas da qualidade que são utilizadas nas organizações pelo mundo. Isso, nesse módulo, vamos apresentar as 7 e depois as novas, as 7 novas, e ali
complementa-se informando essas 14 ferramentas que na verdade são utilizadas. Então veremos as 7 antigas que compõem o processo da evolução da qualidade desse módulo e as novas ferramentas que serão vistas subsequentes demonstram a evolução dos processos de gestão da qualidade para atender às novas demandas do processo produtivo. Então, no 5.1, vamos ver as 7 ferramentas antigas, né? As 7 ferramentas antigas utilizam de dados quantitativos para a melhoria dos processos e para a eliminação das falhas da qualidade, das falhas do produto, as falhas do processo, as falhas do serviço. Seja no atendimento final ao cliente, ou seja durante a vida do processo, durante as etapas do processo, ali eliminar. As ferramentas antigas foram desenvolvidas por Ishikawa e são as seguintes: gráficos ou fluxogramas, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, lista de verificação, histograma, carta de controle e diagrama de dispersão. Então vamos ver passo a passo. Primeiro, gráficos ou fluxogramas, né? São metodologias apropriadas na engenharia industrial a partir do registro de eventos detalhados de um processo e realizado com o uso de símbolos padronizados para apresentar diferentes tipos de ocorrências ou prováveis ocorrências. O fluxograma é a forma mais inteligente, mais simples de nós organizarmos o processo e ali analisar se ele precisa de ajuste ou não, se ele está correto. Porque quando nós fazemos o fluxogramas, as interconexões entre as diversas fases, né, seja de operação, de inspeção, transporte, espera, armazenamento, decisão, limites, indicação, eles aconteçam e sejam observados no momento que eles acontecerem. E ali a possibilidade de nós evitarmos problemas no fluxograma. É simples demais quando nós falamos de fluxograma, porque no dia a dia nós realizamos diversas atividades e nem prestamos atenção que existe um fluxo sequenciado de atividades, de passos que nós damos para resolver as coisas mais simples. Tomar café de manhã, sair para o trabalho, sair para o trabalho, no trabalho executar as atividades. Se nós desenharmos, né, as etapas do processo, nós vamos encontrar um fluxograma. E ali nós vamos observar se naquele fluxograma a comunicação dele está correta entre as atividades e outra. Os símbolos mais comuns, né, utilizados são esses aqui, né? Operação, inspeção, transporte, espera, armazenamento, decisão, limites, indicação. Pode-se também modificar. É muito comum, né? É muito comum usar o retângulo para você colocar uma determinada atividade ou operação. Mas pode também utilizar o círculo. Não altera o resultado, né? Os diagramas e gráficos de fluxo de processo são originados do fluxogramas, como nós falamos. Todos os diagramas, todos os processos, tudo que nós fazemos, eles têm uma lógica. E essa lógica nós podemos dizer que são os fluxogramas. Os fluxogramas são representações gráficas de entradas de informações que, após processadas, se transformam em saídas. Oferecem uma visão completa e simplificada do fluxo de informações e seus componentes envolvidos. Quando você chega num restaurante, por exemplo, né, e você cumpre etapas que já estão ali definidas e você às vezes nem percebe que ali tem um fluxograma por trás, né? E ali o ponto mais importante é você observar que você segue etapas desde que você entra até a saída. E todas elas estão organizadas de forma que sejam realizadas atividades naquele momento, né? E assim até chegar ao final do processo. Então, o fluxograma ele é um passo, ele é uma ferramenta extraordinária e que faz com que nós evitemos, né,
que alguma etapa não seja cumprida, ou seja truncada ou alguma coisa do tipo. Usados adequadamente, os gráficos são ferramentas que representam os dados de uma forma ilustrada, possibilitando assim que a situação possa ser compreendida com facilidade para a tomada de decisões pertinentes. O gráfico facilita a visualização dos eventos para as pessoas e auxilia a identificação de tendências, de padrões e outras características. Segundo o Ockham, em 1994, os gráficos podem ser apresentados de 4 tipos: pessoal, quando registra o que a pessoa realiza; material, quando registra como o material é utilizado; equipamento, quando registra a utilização dos equipamentos; informação, quando registra o processamento da informação em evento. Dessa divisão aqui, desses 4 tipos, basicamente nós conseguimos atender quase todos os tipos de fluxogramas que nós encontramos no nosso dia a dia. E aqui ele apresenta, aqui embaixo nós temos o link, né, onde você pode acessar. Nós encontramos aqui os 4 tipos de gráficos, né, que podem ser usados, né? Gráficos de colunas, aqui de vendas, né, onde você tem de janeiro a dezembro. Tem esse aqui as quantidades e o que foi observado, né, nesse período, né? Aí observa aqui que chegou o nível de 80 no mês de agosto, né? O gráfico de pizza, que também ele vai representar do mesmo jeito o gráfico de linha e o gráfico rosca, né? Onde ele apresenta uma outra forma, mas todos eles no mesmo sentido. E por último, o gráfico de radar, né? Onde você tem os meses, né, colocados na parte externa, e aí ali por dentro você vai trabalhando as quantidades, né, que se tem. E também ele mostra do mesmo jeito. A praticidade dos gráficos é a exposição das etapas do processo a serem seguidas para a resolução de evento, e são unidos por linhas para demonstrar a ligação entre as várias etapas. Sempre eles vão estar interligados. Beleza, isso aqui é simples. Por outro lado, os diagramas de fluxo demonstram a representação da sequência da informação de um determinado processo das instalações físicas ou na organização. Os diagramas de fluxo, eles representam uma sequência. E ali a grande importância dele, porque ali nós não vamos ter oportunidade de saber se estão corretos, se as etapas estão corretas, se não precisa de se fazer algum tipo de ajuste. O fluxograma é possível determinar o que é realizado em cada etapa, os materiais ou serviços utilizados, as decisões a serem tomadas e as pessoas envolvidas. Pode ser cadeia de cliente, fornecedor, colaboradores, né? É o que nós colocamos até agora. A partir do fluxograma, você consegue perceber exatamente como as coisas estão ocorrendo, se movimentando, porque o fluxograma ele é dinâmico, né? E a partir dali você você tem as informações para tomadas de decisões e fazer possíveis ajustes, né, que venham a acontecer. E ele pode acontecer na relação com o cliente, na relação com os fornecedores, no processo interno, que estão relacionados com os colaboradores desenvolvendo seus trabalhos. O fluxograma torna mais fácil a análise de um processo pelas entradas e de seus fornecedores, das saídas e de seus clientes, e também de pontos críticos do processo, né? Então ali você vai poder observar as entradas, né, as entradas das informações e as saídas deles para os seus fornecedores. É possível você perceber bem as saídas dos produtos ou das etapas do processo ou das informações para os seus clientes e, por fim, encontrar ali os pontos críticos. Aqui colocamos um parênteses para lembrar o conceito de cliente interno, que nós já falamos anteriormente,
o conceito de cliente interno, ele é importante para nós entendermos que cada etapa do processo, ou da atividade que desenvolvemos, ela vai ser um insumo, matéria-prima para a etapa seguinte, e o cliente externo, que vamos abordar na sequência, que são, que podem ser todos aqueles clientes que vão receber e eles não fazem parte internos, né? Eles não são internos dos nossos negócios. Então, eis um fluxo simples, eis um exemplo simples de fluxograma de automação do fluxo de trabalho, né? Nós vamos ter aqui a recepção, consultar, e aqui, a partir do momento, recebeu a informação, consultou, é a hora de você realizar uma operação, né? E nessa operação você vai definir o que vai ser feito, realizar a atividade que precisa ser realizada. Recebeu. Aí a partir daí a pergunta é: o lote está correto? Está tudo certo com ele? Ele pode dar sequência? Se ele puder dar sequência, ele vai para a consulta, né? Ele vai de novo para a consulta do lote e verifica e dá a sequência. Se o lote foi processado, mas ele foi processado com problemas, ou ele está com algum ajuste para ser feito, ele volta para a condição original. E assim, qualquer fluxograma que você encontrar, independente da natureza e do tamanho dele, você vai deparar com essas situações. Observa aqui que é um momento de decisão, e a partir dele poderá ser sim, se estiver tudo correto, vai para a etapa seguinte, ou não, se se precisar de ser refeito alguma coisa. Aí volta à situação original. Esses dois símbolos aqui que nós vemos é um símbolo de sequência. Você vê que aqui ele saiu de uma sequência, né? Ele poderia aqui ter uma letra A ou B, ou um número, e aqui ele está indo para uma outra sequência, né? Também é a mesma coisa, onde aqui nós podemos observar que ele vai para uma etapa seguinte. O importante é que não abrimos muito, colocamos outros exemplos de fluxograma, porque nós encontramos vários tipos de modelos de fluxograma com facilidade. E aí nós vamos entender que todos eles têm o início, a operação, a tomada de decisão, a operação e o fechamento lá no final, que é a saída. E nesse meio da saída pode surgir outras situações, como direcionar para uma outra atividade, né, para uma outra etapa do fluxograma, ou manter a linha que está relacionada diretamente com aquele processo. Como usar um fluxograma na organização? Escolha o processo a ser analisado e construa um macro fluxo das atividades pelos seus blocos de atividades, né? Escolha o processo a ser analisado. Qual o processo que você vai ser analisado? Da recepção, da produção, de uma etapa do financeiro? Qual? Então, define-se aqui. E depois você vai construir um macro fluxo das atividades para seus blocos de atividades. Qual é o primeiro passo, né? Você pode construir uma sequência escrita de todas as atividades e depois levá-las para dentro da estrutura do fluxograma. Ou você pode já no fluxograma direto você colocar. Mas a tendência quando se faz direto no fluxograma é apagar várias vezes, porque você ainda não está com ela muito clara, né? Então, o ideal é fazer uma descrição lógica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 das etapas seguintes, e depois você coloca ele no fluxograma. É a melhor maneira que nós temos para aplicarmos com mais eficiência. Depois ele coloca aqui: detalhe as etapas do processo e descreva as atividades e os produtos ou serviços que compõem cada etapa, né? Que é o que nós vimos. Depois de definido, você vai descrever e ali começa a definir. Identifique os responsáveis pela realização de cada atividade, né? Cada atividade que foi mensurada, foi definida ou identificada. Faça uma verificação se o fluxograma corresponde à forma como o processo é executado e ajuste caso seja necessário.
Então, o primeiro passo é você faz o fluxograma de como a atividade deve acontecer. Ou faz um fluxograma da atividade como ela é acontecida, como ela acontece na prática. E depois vai fazendo os ajustes que precisam ser feitos. O importante é nós entendermos que quando nós falamos de fluxograma, nós estamos falando de desenhar, apresentar as etapas sequenciadas, estruturadas de uma atividade para daí nós fazermos as correções que precisam de ser feitas, mas de forma que o objetivo é fazer com que as etapas do processo elas sejam feitas de uma forma a não cometer falha, a não cometer erro. Nós vamos ver durante nos módulos seguintes mais detalhes sobre o fluxograma. Mas a ideia inicial é essa que nós colocamos, né? E mais para frente nós vamos colocando, nós vamos apresentar mais detalhes e também vão aparecer bônus ou planilhas ou estruturas de fluxogramas que vão sendo anexadas à atividade também. O 5.1.2 é análise de Pareto ou diagrama de Pareto, né? Que é também uma outra ferramenta muito utilizada. Nós apresentamos ela no módulo passado, quando nós estávamos analisando o MASP no PDCA, que é uma ferramenta muito, muito boa e simples também de ser utilizada. A análise de Pareto se fundamenta na regra 80-20, descoberta pelo economista italiano do século XIX, Vilfredo Pareto, que teve como base estudos sobre padrões de rendimento e riqueza na Inglaterra. O que significa essa regra 80-20? Pareto constatou que 80% das riquezas concentram em 20% da população. E essa proporção se repetia com precisão matemática aos dados disponíveis em países diferentes. Então, o Pareto, como economista, ele verificando como era a concentração de renda nos países, né, começando pela Itália, e ele observou que 80% das riquezas se concentravam em 20% da população. E depois ele foi verificando em outros países e foi constatando, né, que também isso se aplicava, que é uma realidade ainda existente. Talvez hoje essa concentração da riqueza ela pode estar num número muito menor de pessoas. Mas o que isso vai nos trazer, né? O que isso vai nos trazer para a nossa gestão e quando nós falamos aqui da engenharia da qualidade? Nós vamos observar também na apresentação que o Pareto faz, trazendo e aplicando isso nas organizações, nós vamos observar que essa regra funciona também. Né? Ele falou aqui embaixo. Essa aplicação foi aplicada em diferentes situações e quando analisados os problemas de uma organização, constatava que 80% dos problemas eram resultantes de 20% das causas possíveis. Ou 80% do faturamento depende de 20% dos clientes e assim por diante. Observou-se também que 20% dos clientes eram responsáveis por 80% do faturamento da empresa. E constatou também que 80% dos problemas encontrados dos processos eram resultantes de 20% de causas possíveis. Ou seja, ele demonstrava que nesse caso, quando trazendo, né, para o nosso dia a dia, né, para o nosso dia a dia nas organizações, nós vamos perceber que os problemas para serem resolvidos, eles não demandam muito sacrifício, né? Eles são muito pontuais. Joseph Juran foi um dos pioneiros a utilizar esse método como conceito industrial, juntamente com outros métodos estatísticos para identificar a causa dos problemas de qualidade e melhorar a confiabilidade e desempenho dos produtos. Então, o Juran, ele pensando na qualidade, né, ele utilizou esse método estatístico para melhorar a confiabilidade, a qualidade e o desempenho dos produtos. Casos reais, como a IBM em 1973, constatou que 80% do tempo de processamento dos computadores era comprometido com 20% dos programas do seu sistema operacional. Ou seja,
20% dos programas operacionais da IBM eram responsáveis por utilizar 80% do tempo de processamento. A partir daí, aumentou seus investimentos na acessibilidade, no desempenho e facilidade de utilização desses programas e tornar a empresa mais competitiva no mercado em que atuava, né? Então aí ela constatou esse problema e começou a trabalhar. Começou a trabalhar pesadamente para reduzir esse problema e tornar-se mais competitivo. Continuamos. Os diagramas de Pareto são gráficos de barra que podem ser usados para analisar a frequência relativa dos eventos. Ou seja, quantas vezes isso repetiu esse evento, né? Quantas vezes esse evento ele se manifestou, ele se fez presente e aí ele causou problema lá no final. Tais como produtos ruins, reparos, defeitos, reclamações, falhas ou acidentes. Apresenta a informação em ordem crescente, em ordem decrescente, ou melhor dizendo, da maior categoria para a menor, e separa as principais causas de um problema, ajudando a identificar, classificar, atribuir prioridades e concentrar recursos para ajustar a rota. Classifica e ordena os dados de acordo com a frequência ocorrida. Ou seja, o diagrama de Pareto ele trabalha em ordem decrescente. Ele procura aquele item que mais influenciou aquele resultado e já sabe-se que aquele item ele terá que ser trabalhado, né? A curva é inserida no gráfico com a soma acumulada das porcentagens que alinha os problemas a serem investidos. Ou seja, faça a coleta dos dados, né? Faça a coleta dos dados. Depois, você trabalha depois você busca a frequência relativa de cada uma delas, né? E daí você coloca em ordem e a partir daí você começa a estruturar o gráfico. Vamos ver aqui um exemplo prático do setor de atendimento do mês X de uma determinada empresa, né? O que foi observado aqui, né? O que foi observado apurado no setor de atendimento? Atraso no atendimento. Foram encontrados 90. Ligações em espera, 80. Problemas da empatia, 10. Problemas com empatia, né? 10. Atendimento ineficaz, 18. Encaminhamento errado, 35. Falha da comunicação, 14. Ligação indevida, também 14. Tá? Então, a partir daí, o que nós encontramos, né? Encontramos aí já a frequência, né? A frequência de cada uma deles e colocamos aqui nesse gráfico em ordem crescente. Pegamos de 0 a 100 a quantidade e o percentual de 0 a também 100%. E aqui, né, nós encontramos na primeira coluna, atraso no atendimento, 90. Ligações em espera, 80. Depois foi de 35, que foi a ordem, que nós falamos que nós colocamos em ordem decrescente, né? Encaminhamento, 35. Tem a outra tabela, né, onde nós colocamos ela em ordem e calculamos. Mas também não tínhamos aqui o objetivo de calcular, né, de fazer o cálculo do diagrama de Pareto. E sim, nós apresentarmos, porque eles aqui são informações estatísticas, né, que precisam de ser trabalhadas. O objetivo maior aqui é nós mostrarmos a utilização dessa ferramenta e, a partir dela, ajudar na gestão da qualidade. Utilizamos da engenharia da qualidade, que é esses cálculos das ferramentas, e levamos ela para frente para a tomada de decisão. Então, o encaminhamento errado, 35. Depois foi atendimento ineficaz, 18. Atendimento ineficaz, 18. Falha na ligação, e ligação indevida, 14, 14. Né? E
e problema da empatia, né? Ou problema da empatia ou problema de empatia 10. Ficamos com a estrutura do gráfico decrescente. Então, nós começamos, né? Começamos com ele, onde aqui, quando nós montamos a tabela, né? 30% foi o menor, e mais ou menos 30%, né? E ele sobe até atingir os 100%. Como ela é cumulativa, nós vimos que ela foi subindo. Por quê? Aqui nós temos 90 mais 80, 170. Né? 90 mais 80, 170. E no cumulativo dela, ele deu um percentual de 60%, provavelmente. Provavelmente aqui 60%. E depois fomos acumulando 80% aqui, e chegamos aqui, nesse último, com 100%, que é o total, que vai representar o total somatório aqui. Né? Mas nós vamos ver mais para frente esse gráfico de Pareto, como que nós desenvolvemos ele. Tá? Para observar no gráfico de Pareto que a maior parcela de um problema em estudo é a responsabilidade de poucos fatores relacionados. Ou seja, 80% no atraso a maior parcela, não chega ao todo 80%. Não chegou ao todo 80%, que está aqui no final. Aqui passou um pouquinho de 20%, né? O que ele coloca é que 20% dos problemas estão num pequeno item que ele pode ser trabalhado. Que o item é qual? Atraso no atendimento, que é 90%, e deu um pouquinho mais de 20%, mas não é aquela lógica do 20% exato, né? Mas aqui nós vamos observar que os dois problemas que precisam ser mais trabalhados são esses daqui, ó. Atraso no atendimento e ligações em espera. 90 e 80. Ou seja, 170, que foi o total do encontro. Se nós pegarmos esses dois e somarem, né? E somar aqui, nós vamos chegar a esse patamar. Tá? Então, do gráfico de Pareto, ele é muito importante, onde ele vai ajudar na análise, e nós vamos sim depois mostrar uma forma mais detalhada de cálculo dele. O outro que nós temos é o diagrama de causas e efeitos, né? O diagrama de causas e efeitos, que é uma outra ferramenta muito, muito importante também quando nós falamos da gestão, né? Da utilização dessas ferramentas enquanto gestão. Uma das ferramentas mais conhecidas e de fácil aplicação da gestão da qualidade, também conhecida como espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. É utilizada para apresentar a relação existente entre as causas ou fatores e os resultados alcançados em um processo. Aqui ele vai trabalhar exatamente com as causas e efeitos. O que provocou, né, um determinado problema, e qual foi o efeito, né, daquela causa. Qual foi o problema que aquela causa colocou. Isto é, apresenta os inputs que afetam a qualidade e identificam as principais causas que geram os problemas. Possibilita a identificação da causa principal do problema e orienta as ações necessárias a serem adotadas na correção. Né? Como construir o diagrama de causa e efeitos? O diagrama de causa e efeito ele pode ser aplicado para qualquer tipo de atividade. Qualquer tipo de atividade. Ele se baseia nos 6 M's, que é a ordem dele, né? Que é a forma com que ele foi criado: máquina, mão de obra, método, medida, meio ambiente, materiais. Mas ele pode ser aplicado para qualquer tipo de realidade. Pode ter 6, pode ter 5, pode ter 4, dependendo do tipo do problema que está sendo analisado. Tá? Então vamos lá, como construir o diagrama de causas e efeitos? Primeiro, estabeleça claramente o problema, o efeito, a ser analisado. Desenhe uma seta horizontal
apontando para a direita e escreva o problema no interior de um retângulo localizado na ponta da seta. Aqui, do exemplo que nós vamos ver logo na frente. Traça uma linha horizontal. Aqui na ponta da seta, vai ser descrito o problema. E é o problema que nós vamos analisar. Tá? Aqui nós vimos as setinhas interligadas, né, a essa linha principal, que leva para os efeitos, e aí vamos analisando o que acontece com cada uma delas para daí tomar as decisões que precisam de ser tomadas. Então vamos voltar aqui. Então desenhe uma seta horizontal apontando para a direita e escreva o problema no interior de um retângulo localizado na ponta da seta. Determine a característica da qualidade, efeito que deseja analisar. Faça um brainstorm, que é a outra ferramenta que nós vamos ver lá no final desse módulo. Faça um brainstorm para identificar o maior número possível de causas relacionadas ao problema. Agrupe as causas em categorias. Uma forma mais utilizada de agrupamento é os 6 M's: máquina, método, mão de obra, medida, meio ambiente e materiais. Por que ele está falando aqui, isso aqui? Porque todo o processo ou toda atividade das organizações vão ter as máquinas ou os equipamentos, vão ter os recursos humanos trabalhando, vão ter os métodos que foram estruturados para o trabalho ser desenvolvido. Vamos ter as medidas, que são aqueles indicadores onde se quer chegar. Vão ter o ambiente, ou o meio ambiente, que tem influência. Alta temperatura, baixa temperatura, barulho. E vão ter os materiais que vão ser utilizados, que podem ser os insumos. Então, por isso, os 6 M's. E o brainstorm, ele vai possibilitar identificar as causas possíveis relacionadas ao problema. E aí eles vão ser apurados, colhidos, para daí verificar o que se precisa de ser feito em cada situação. Então vamos ver aqui no diagrama de causas e efeitos, né, 5.3, como estruturar. O passo seguinte é identificar as causas relacionadas a cada causa principal nos M's para orientar as ações. Então, nós temos aqui o problema. Qual é o problema do exemplo que nós pegamos, que está aqui no link? Efeito na percepção do cliente. Efeito positivo. O serviço esteja disponível quando ele necessitar. Que o produto seja de qualidade e que tenha um ótimo custo-benefício. Ser bem atendido com produtos de qualidade que satisfaçam o gosto do cliente. Efeito negativo. Não conseguir realizar a compra de matéria-prima em grande quantidade por motivos de locomoção, falta de mão de obra e ser mal atendido durante a prestação do serviço. Então, os possíveis, né? Os possíveis efeitos são esses. Então, agora nós vamos analisar a partir do brainstorm, observar o que pode ter causado esse problema. No método, pode ser problema de comunicação, e aí tem que se resolver o problema de comunicação. Pode ser o problema do marketing. Então, vamos verificar no marketing como o marketing está funcionando. Tá? Depois, material. E poderia ter mais, né? Material. O material utilizado. Pode ser a compra em quantidade não suficiente. Pode ser a estocagem, no problema na estocagem da matéria-prima. Pode ser nas ferramentas de estoque. Pode ser na relação com os fornecedores ou na procura com os fornecedores ou os fornecedores que são utilizados. Em relação ao ambiente, melhoria da estrutura da cozinha, por exemplo, dependendo do que se trata. Né? Outra do ambiente, barulho, luminosidade, o som, né? Ruídos, podem influenciar o ambiente. Aqui embaixo, em máquinas. Equipamentos industriais. Então, ali pode ser máquinas insuficientes, máquinas com problema de manutenção,
máquinas já não adequadas àquela atividade. Depois, em medição, redução de custos e gastos, né? O que se pretende chegar, né? A redução de custos e gastos. Então, como que você vai analisar? De repente pode ser a mão de obra mal treinada, pode ser o equipamento subutilizado, pode ser material caro, né? E ali está atrapalhando a nossa redução de custos e gastos. Mas pode também estar relacionado à produtividade que você esteja buscando, né? E aí você vai fazer a mesma colheita. A mão de obra, né? A mão de obra, nesse outro M aqui, pode estar relacionada à qualificação da mão de obra, onde a mão de obra não está sendo suficientemente qualificada, ela não está preparada o suficiente para lidar com aquela tecnologia, para lidar com aquele material. Não é isso? A outra ferramenta que nós vamos ver nesse vídeo é coleta de dados ou lista de verificação. O próprio termo já diz coleta de dados. Nós temos que buscar o máximo de informações possíveis, e não só em quantidades, quanto em qualidades, para daí nós atingirmos os objetivos a que pretendemos, né? Então ele coloca aqui, uma lista de verificação ou folhas de coleta de dados é um formulário com formato de diagrama ou tabela preparado com antecedência para a coleta dos dados. Então, ele é preparado e ali você vai lá e vai fazer a coleta dos dados. Pode ser uma equipe que esteja ali naquele setor fazendo a coleta dos dados, como pode a coleta dos dados ser realizada pelo próprio quadro de pessoal, né? Aí vai depender nesse caso como ele é estruturado e a preparação que o pessoal tem, o quadro de pessoal tem, os colaboradores têm para desenvolver essa atividade. Portanto, é uma ferramenta utilizada para observar e quantificar a frequência com que certos eventos ocorrem em certo período de tempo. As etapas para a elaboração de uma lista de verificação são as seguintes. Primeiro, defina o objetivo da coleta de dados. Formule boas perguntas. Na definição dos objetivos, o que é preciso cumprir? Identifique os aspectos relacionados ao problema. Defina os locais ou pontos de coleta. Defina um tipo de formulário de fácil utilização. Prepare instruções para o preenchimento e treine os colaboradores envolvidos. Teste os formulários e instruções de preenchimento. Realize auditorias periódicas para verificar a exatidão na aplicação do formulário, bem como sua validade ao longo do tempo. As listas de verificação são apenas versão resumida de um processo mais detalhado. Porque quando ali se faz a coleta das informações, aqueles dados apurados ali, eles são simplesmente um resumo. Eles são simplesmente uma forma de você colocar num papel algo que foi analisado e acompanhado e verificado de uma forma muito mais intensa, né? Exemplo de folha de verificação de atendimento ao cliente. Então nós vamos aqui, reclamações de clientes. Vamos supor que esses sejam problemas. Atraso, problema na embalagem, problema no atendimento, sujeira, riscos de quebrar ou amassar, quebra e o total. Então foi feita a tomada de dados, de segunda a sexta, né? Atrasos, foram colhidas 5, 8 na segunda, na terça reduziu, na quarta reduziu, na quinta aumentou de novo, na sexta aumentou de novo, um total de 35. Embalagem também variando, atendimento também variou, sujeira também variou, e no final um total de 95. Aqui, quando chega-se a esse momento de fazer essas coletas, já se estruturou tudo que se pretende, que se queria, né? O profissional deverá receber treinamento intensivo para realizar a coleta das informações de forma correta. Porque ele mesmo executando, aquilo ali já está no sangue, né? E ele já faz aquilo no automático. E ele, em fazendo no automático, pode que ele distraia
e não dê valor a determinados momentos onde ele precisa de colher essas informações. E elas precisam ser colhidas com o máximo de eficiência possível, é, para que elas possam orientar nos das etapas seguintes. Muito bem, como nós falamos, nesse módulo nós vamos dividir eles em 5 vídeos, né? Ou melhor, desculpe, em três vídeos para ficar melhor, ele não ficar muito grande. E nesse módulo, né, nós vimos aqui até o item 5.14. No módulo seguinte, nós vamos avançar para histogramas e assim vamos complementando. Muito bem, então, desse módulo nós paramos por aqui e vamos dar sequência do módulo seguinte, tá bom? É, leia, procura entender bem o que nós trabalhamos até aqui, dessas ferramentas, e nos encontraremos no próximo módulo, tá bom? Até lá!